as nossas emoções, elas causam impressões no nosso cérebro, elas causam sinapses, e tem até um filminho que fala sobre isso. Então nós temos um vício emocional, vício mesmo, usando a palavra vício, em relação a determinadas emoções que geram pensamentos. Então é um sistema corpo-mente, as emoções e a mente, elas são ali um sistema de retroalimentação. E é muito importante que a gente perceba isso para que a gente se dê conta de como que nós vamos lidar com os nossos estados. Então, o pensamento automático e compulsivo, ele está funcionando em todos nós. Mas o que é a qualidade deste pensamento e como que você lida com ele? Mas para que a gente aprenda a lidar com o pensamento, ou para que a gente comece a simplesmente olhar para isso, você precisa perceber que está pensando. Então, todas as práticas de meditação vão falar da importância de transpor esta barreira. Não exatamente de acabar com o pensamento, porque ele é automático, ele é automático, ele faz parte desse sistema. Então, você não tem, algumas pessoas falam para silenciar a mente, mas não exatamente, mas perceber essa corrente de pensamentos passando sem se identificar com ela, sem pular no pensamento, sem pegar carona nesse pensamento. E esta percepção do pensamento e um olhar para ele a partir de um outro ponto mais atrás, ou seja, de mais consciência, é um desafio, porque tem muita gente que não consegue fazer isso, não consegue acompanhar o pensamento com esse outro lugar, ou seja, não consegue perceber que você pensou determinada coisa e aquilo sumiu, desapareceu só porque você olhou para aquele pensamento, percebeu que está pensando, e no momento em que você percebe que está pensando, ele faz assim, puff, igual uma bola de sabão. Então, à medida que a gente vai conseguindo fazer isso, esses pensamentos, eles começam a ser um cenário para nós de um monte de bolha de sabão, como se fosse aquelas bolhas de sabão de brincar, né, que elas têm uma duração muito curta. Então você joga, sopra, quando eu era criança a gente soprava aquelas bolas de sabão, fazia de brincar. Hoje tem até uns arozinhos que você sopra e sai aquelas bolinhas de sabão, que encanta as crianças, inclusive. Então, estas bolhas de sabão, elas são muito, muito efêmeras. A duração delas é segundos. Então, ela passa e pronto, acabou. E a natureza do pensamento é esta. Então, o pensamento por si, ele sozinho, ele é como uma bolha de sabão. Ele só toma consistência quando você incorpora e se identifica com ele. Então, ele pode passar num pensamento mais absurdo do mundo, outro. É como a gente sente essa mesma energia quando você fica mais claro, acordando ou quase dormindo. Você já teve essa experiência de quase dormindo ou quase acordando e passar aquele universo de pensamentos e eles não param, eles ficam efêmeros, eles pá, e vão se soltando. Então, essa é a natureza do pensamento. Então, ele só toma corporeidade e começa a fazer mal pra gente no momento em que você se identificou com ele. Aí você pega aquela bolinha de sabão que poderia simplesmente passar e ela toma forma. E aí ela vira uma forma, pensamento. Aí ela vira algo que já é capaz de influenciar você no resto do dia, de mudar o seu humor, de mudar a sua energia do dia. Então, um simples pensamento que você se identificou com ele de manhã, negativo, por exemplo, ele pode interferir na energia do seu dia inteiro. E por quê? Às vezes é um pensamento de medo, de raiva, alguma coisa. Então, analisar a qualidade, primeiro, antes de mais nada, analisar a qualidade do seu diálogo interno é super importante. Por quê? O pensamento como um sistema autônomo, como ele funciona sozinho, ele tem uma necessidade de retroalimentar-se. Então, nós
temos uma tendência muito automática de retroalimentar esse sistema de pensar. Então, o vazio nos causa muito incômodo. De uma maneira geral, o silêncio nos causa muito incômodo. E esse estímulo pode ser qualquer coisa. Pode ser uma televisão ligada, um rádio, uma busca por emoções fora. Então, a pessoa se envolve com qualquer coisa, com qualquer estímulo. E a gente está numa época de um prato cheio para isso. Por quê? Nós temos acesso a tudo nas redes sociais, na internet. Nós temos acesso a qualquer coisa que você alimenta o seu pensamento. O problema é que isso é um insumo que entra no pensamento e este pensamento, ele gera uma emoção logo depois e é retroalimentado. Uma emoção gera um pensamento e um pensamento gera uma emoção. Então, esse sistema sendo retroalimentado, ele tem tudo para se corporificar. E ali você se identifica. E quando ele entra no seu sistema de emoções, você já está identificado com o pensamento. Então, exemplo. Então, você não estava pensando em nada e, de repente, você se identifica com alguma coisa e ali você começa a ficar com raiva. E a desenvolver uma raiva, e essa raiva vai crescendo dentro de você e ali você está no diálogo interno. Então, observar o diálogo interno nosso, aquilo que a gente conversa conosco mesmo o tempo inteiro e que a gente retroalimenta, é importantíssimo para o nosso equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual e para que a gente consiga transpor esta barreira. Inscreva-se nesse canal e receba nossos vídeos semanalmente. E se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe.